Estamos na semana do maior evento do futebol americano. É semana de Super Bowl, meus amigos! Tudo o que aconteceu desde setembro, todos os treinos, todos os ajustes, todos os jogos apertados nos playoffs, desembocam agora em um único domingo. E este ano o palco desse jogo gigante é o Super Bowl 60, em Santa Clara, na Califórnia. Enquanto New England Patriots e Seattle Seahawks desembarcam na cidade, fazem reconhecimento de campo, atendem à imprensa e ajustam o último detalhe do plano de jogo. Tem uma coisa que já estava decidida muito antes de qualquer snap da temporada começar, onde esse Super Bowl seria jogado. E é exatamente esse o nosso papo de hoje. Fala galera, bem-vindos ao Jogada Entre Linhas. Aproveitando essa semana especial de Super Bowl 60, a gente vai olhar para o presente e para o futuro, entender por que a NFL escolheu o Levi's Stadium como palco dessa decisão. E, mais do que isso, quais serão os próximos estádios dos Super Bowls que vêm pela frente? Por trás de cada estádio escolhido, existe estratégia, dinheiro, política, imagem e uma leitura muito clara do que a Liga quer comunicar para o mundo nos próximos anos. Nada é acaso. Nada é sorteio. E quando você começa a olhar com calma, dá para enxergar esse padrão com muita clareza. Para começar, a gente precisa entender o peso real do que é um Super Bowl para uma cidade. O Super Bowl não é só o maior jogo da temporada. É uma operação gigantesca que transforma uma região inteira numa espécie de parque temático do futebol americano por vários dias. Hotéis lotam, restaurantes fazem fila. O aeroporto vira porta de entrada para torcedores, jornalistas, executivos, patrocinadores e celebridades. A cidade ganha FanFest, eventos oficiais da NFL, ativações de marca, festas exclusivas, shows, experiências VMP, transmissão de TV para o mundo inteiro. Em paralelo, rolam reuniões de negócios, acordos publicitários, networking pesado. Durante essa semana, o estádio é o centro simbólico de tudo, mas o evento é, na verdade, da cidade. Por isso, quando a NFL escolhe um estádio, ela não está só escolhendo um gramado, ela está escolhendo uma cidade inteira para virar o centro do mundo por alguns dias. Vamos então pro agora, o Super Bowl 60, que fecha a temporada 2025. Será jogado no dia 8 de fevereiro de 2026 no Levi's Stadium, em Santa Clara. É casa do San Francisco 49ers. Não é a primeira vez que a região recebe o jogo. Lá atrás, em 1985, o Super Bowl 19 foi disputado no Stanford Stadium e em 2016, o Super Bowl 50 inaugurou o Levi's como palco da final da NFL. A escolha dessa vez reforça uma mensagem muito clara. A NFL gosta e precisa de grandes mercados. Santa Clara soma infraestrutura pesada, aeroporto internacional, rede hoteleira robusta e um entorno que respira tecnologia. Não à toa, essa edição do Super Bowl está sendo vendida como uma experiência tech-forward, com a Liga e o comitê local organizando cúpulas de inovação, eventos ligados a startups e tecnologia e usando o jogo como vitrine de tudo o que a região representa em termos de futuro digital. Dentro de campo, a história desse Super Bowl 60 ganha ainda mais tempero. Patriots e Seahawks se reencontram em um Super Bowl, 11 anos depois daquele final dramático em Glendale, e chegam essa semana à Califórnia sob olhares do mundo inteiro. Fora de campo, o pacote é pensado milimetricamente. Transmissão nacional pela NBC, streaming no Peacock, cobertura internacional show do Bad Bunny no intervalo, pré-jogo com nomes de peso na música e um estádio aberto, mas em uma região onde o clima, em fevereiro, tende a ser muito mais ameno do que outros lugares dos Estados Unidos. O Levi's Stadium em si é um estádio moderno, com capacidade na casa de 68 mil torcedores. Expansível para mais, pensado desde o início para receber grandes eventos, com uma pegada sustentável e conectado com transporte público, especialmente a linha de trem que liga a região metropolitana de São Francisco até Santa Clara. É um palco que conversa diretamente com a ideia de Super Bowl tecnológico que a NFL quer vender para o mundo. Mas a NFL não está olhando só para esse domingo. Ela já tem desenhado, no mapa, onde vão ser os próximos grandes palcos da liga. E o padrão fica ainda mais claro quando a gente olha
para 2027, o Super Bowl 61, que vai coroar a temporada 2026. Será jogado no dia 14 de fevereiro de 2027 no SoFi Stadium, em Inglewood, na região de Los Angeles. Esse jogo volta para um estádio que já recebeu o Super Bowl 56 em 2022, quando os Rams venceram os Cincinnati Bengals em casa, e marca a 9ª vez que a região de Los Angeles recebe o Super Bowl, algo simbólico. 60 anos depois do primeiro Super Bowl, disputado no Coliseu de LA, a cidade volta a ser protagonista do maior evento da NFL. O SoFi Stadium é um show à parte. Inaugurado em 2020, é sede de 2 times, Rams e Chargers, e é hoje um dos estádios mais caros e tecnologicamente avançados do mundo. Com aquele telão em anel, o Oculus, suspenso sobre o gramado. Um telhado translúcido que cobre todo o estádio, mas ainda deixa a luz natural entrar. E uma estrutura que foi desenhada para receber não só jogos, mas shows gigantescos e eventos globais de entretenimento. A escolha de Los Angeles, de novo, é tudo menos casual. Além do estádio, a cidade oferece um combo perfeito para a NFL. Clima mais estável em fevereiro, aeroportos internacionais, indústria do cinema, TV e streaming, celebridades a poucos minutos de carro. Um ecossistema inteiro de entretenimento, pronto para transformar o Super Bowl em algo que vai muito além de um jogo de 4 quartos. Do ponto de vista de mídia, ainda tem um detalhe importante. Esse será o primeiro Super Bowl transmitido em simulcast por ESPN e ABC, marcando o retorno da ABC ao Super Bowl depois de décadas, e a estreia da ESPN com direitos diretos do jogo, o que reforça o peso comercial da decisão. E se a gente avançar mais um pouco na linha do tempo, chega em 2028, o Super Bowl 62, final da temporada 2027. Já tem casa definida. Será disputado em fevereiro de 2028, em data ainda a ser cravada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia. Esse será o 4º Super Bowl da história de Atlanta e o 2º nesse estádio, que já recebeu o Super Bowl 53 em 2019. O Mercedes-Benz Stadium é outro exemplo claro do que a NFL procura. Um estádio moderno, com teto retrátil, capacidade na faixa dos 70 mil torcedores, tecnologia de ponta, tela gigante em formato circular, acústica forte e uma localização estratégica no coração da cidade, integrado com transporte público e cercado por hotéis, bares e centros de convenção. Atlanta, por sua vez, oferece algo que a liga valoriza demais. É um polo gigantesco de aviação, com um dos aeroportos mais movimentados do planeta. Tem clima relativamente mais ameno em comparação com cidades do norte dos Estados Unidos. Tem cultura esportiva forte, cena musical e de entretenimento aquecida, e já provou, em 2019, que consegue operar um Super Bowl com eficiência. Quando você junta tudo isso, fica fácil entender por que a cidade volta para a rotação tão rápido. Quando a gente coloca 2026, 2027 e 2028 lado a lado, Levi's Stadium em Santa Clara, SoFi Stadium em Los Angeles e Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, o desenho fica evidente. A NFL está concentrando o maior jogo do ano em grandes centros urbanos, com estádios multiuso de altíssimo nível, em regiões com clima controlado, ou, pelo menos, menos sujeito a extremos em fevereiro, e em cidades que já provaram, na prática, que conseguem segurar o tranco de receber esse tipo de mega evento. E aí entra a parte mais interessante, que normalmente passa despercebida. Tem muito estádio incrível na NFL que na teoria poderia receber um Super Bowl, mas nunca entra na conversa por uma razão muito simples. A conta não fecha. Às vezes, a cidade não tem rede hoteleira suficiente. Às vezes, o aeroporto não comporta o fluxo. Às vezes, o clima é tão imprevisível em fevereiro que o risco de o jogo virar um caos meteorológico é enorme. E, em muitos casos, o poder econômico e político da região simplesmente não está no mesmo patamar desses grandes centros que a liga vem escolhendo. No fundo, a NFL não está escolhendo só o melhor gramado. Ela está escolhendo previsibilidade. Ela quer um lugar onde possa controlar a narrativa, minimizar variáveis externas
Garantir que o torcedor que viaja tenha experiência de alto nível, que o patrocinador consiga ativar a marca com tranquilidade e que a transmissão de TV seja impecável. O maior jogo do ano não pode ser decidido por uma nevasca fora de hora, por um apagão de infraestrutura ou por uma cidade que não aguenta o peso do evento. Paixão de torcida é linda, mas na hora da decisão, quem manda é logística, economia e imagem. E tem um fator que muita gente não leva em conta. Sediar um Super Bowl é caro. Muito caro. A cidade precisa investir milhões em segurança, mobilidade, estrutura temporária, zona de fãs, limpeza, equipes extras, operação de transporte. A NFL chega com um pacote de exigências e, em troca, entrega uma vitrine gigantesca para o mundo e um impacto econômico forte. Mas não são todas as cidades que querem ou podem bancar essa entrada. Por isso, naturalmente, o circuito se repete entre algumas sedes favoritas que já têm a base pronta e sabem o que estão comprando. Olhando além de 2028, oficialmente, ainda não tem decisão anunciada para o Super Bowl 63 e os seguintes, mas as apostas já começam a surgir. Cidades com estádios relativamente novos em climas favoráveis, como Las Vegas ou até Nashville com seu projeto de nova arena, vivem rondando essa conversa. Mercados como Houston, Tampa, Miami, Phoenix costumam aparecer ciclicamente nessa rotação e, ao mesmo tempo, a liga vai medindo o interesse, a capacidade e o momento político e econômico de cada região antes de bater o martelo. No fim das contas, quando você olha para a Levi's Stadium, SoFi Stadium e Mercedes-Benz Stadium, não está vendo só estádios bonitos. Está vendo uma estratégia de liga, uma escolha calculada de onde o futebol americano quer se posicionar como produto de entretenimento global. Cada um desses lugares conta um pedaço da história que começa muito antes do kickoff e termina muito depois do apito final. E agora eu quero saber de você. Qual cidade, na sua opinião, deveria receber um Super Bowl no futuro? Qual estádio merece esse palco? Comenta aqui embaixo, porque dá para fazer uma boa discussão só com as possibilidades. E se você curte entender o esporte entre linhas, não só quem ganhou ou perdeu, mas o que está por trás dessas decisões, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui. Porque no Jogada Entre Linhas, o jogo começa muito antes do kickoff. Até o próximo vídeo. Tamo junto!